O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou à gigantesca multidão que foi à Avenida Paulista pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro comparou a multidão ali presente com a ausência de público na cerimônia oficial com Lula pelo 7 de setembro em Brasília e disse: "Nós, por qualquer local do Brasil que venhamos a passar, uma multidão nos acompanha. O outro lado, que ganhou as eleições, ninguém o acompanha em lugar nenhum do Brasil. O povo nos trata muito bem. Nós podemos ver um dia um time de futebol ser campeão sem torcida, mas presidente sem povo é a primeira vez que nós estamos assistindo na história do Brasil." O ex-presidente lembrou que a eleição de 2022 foi totalmente conduzida de forma parcial pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Bolsonaro explicou: "Quando eles falam e fazem gestões para controlar a mídia, eles não querem censurar a desinformação, discurso de ódio ou fake news. Eles querem censurar a verdade. Eles não querem que o nosso povo tome conhecimento da verdade." Bolsonaro lembrou que a censura e a perseguição se iniciaram logo no início de seu governo com a invenção do inquérito das fake news. Ele lembrou ainda que foi declarado inelegível pelos mesmos agentes e outras pessoas foram e ainda são perseguidas. O ex-presidente disse: "Eu jamais estaria do lado deles. Preferi o lado mais difícil, o lado do povo brasileiro, porque isso me dá tranquilidade, dá paz para dormir e me faz orgulhar daquilo que eu fiz no passado. Se vocês hoje estão aqui é porque vocês corroboram com o que eu estou falando." O ex-presidente lembrou também o acirramento da perseguição política brutal com as prisões decorrentes do dia 8 de janeiro. Bolsonaro apontou: "Nós estamos vendo pessoas ainda a serem julgadas e condenadas como integrantes de um grupo armado que visava mudar o nosso Estado democrático de direito, e eu lamento por essas pessoas presas." Bolsonaro defendeu a anistia às pessoas que estão sendo injustamente condenadas. Bolsonaro disse: "Quem tem que escolher o seu futuro chefe é o povo brasileiro, e não uma outra direção que temporariamente esteja à frente do Superior Tribunal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Dizer a vocês que nós vamos acreditar no Brasil. Nós não podemos desistir do nosso Brasil." O ex-presidente disse: "Eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva." Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal.
Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Que a minha eleição foi destinada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal. Mas, dentro desse inquérito, está a verdade que nos liberta. Essa verdade só termina pelo sistema. Mas acredite, em meados de 2022, o então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pegou esse inquérito que era ofensivo e o transformou em confidencial, ou seja, o primeiro inquérito secreto de verdade. E ao transformar segredo em segredo, ninguém mais teve acesso a ele. Eu tive acesso, mas se eu falar sobre ele aqui, estaria cometendo um crime. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, que eu cometa um crime, mas dar-lhe alguma razão. O que está dentro, empresários, profissionais da imprensa brasileira. Toda a verdade de como funciona o TSE é inacreditável.
fascistas e Lula da Silva assinou a cartinha em defesa da democracia. Lula da Silva, todo mundo sabe, o seu passado ao lado de ditaduras do mundo todo. Bem como quando ele criou o Fórum de São Paulo em 1990, criou ao lado de Fidel Castro e das Farc as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Não se pode ter uma coisa desse atual chefe de Estado que está aí. Repito, ontem voltando a ser do trilho, porque hoje de fora, onde ele deve acabar a cara. E eu dou graças a Deus por ele, o nosso pai, libertado com a segunda vida, e não deixando que a primeira ficasse órfão com sensibilidade. Sobreviventes, vencemos eleições, montamos um ministério nunca visto na história do Brasil, porque nós ninguém indicações de parlamento brasileiro, geralmente indicações para sugar o Estado legal da Câmara. Montamos um ministério fantástico e ali começamos a criar lideranças políticas para o nosso Brasil. Como aqui presente em cima, o capitão Tarcísio de Freitas, que esteve à frente do Ministério da Agricultura. E sem ser carioca, sem ser paulista, seja governador do Estado, está dando um tremendo exemplo de gestão pública para todos nós. Muitas outras lideranças fizeram pelo Brasil, mas o sistema começou a se incomodar com ele. E logo no primeiro ano, 2019, foi aberto o inquérito do fim do mundo, o conhecido inquérito das fake news. Eu trabalhava no sistema. Como? Combatendo a corrupção, não da porta fora. Aqui do lado, o Porto de Santos dava prejuízo de 500 milhões por ano. Conosco, passou a lucro de 500 milhões por ano. Para onde ia essa grana? 1 bilhão por ano, por bolso de políticos e de gente integrante no sistema. Se o dia você souber quem mandava e a República Nacional, vocês vão cair para trás. Lá é o filé da corrupção. Porque a República Nacional não era permitido a ordinariedade pelo TCU. Só porque nós evitamos com fraudes, com corrupção, fizemos obras fantásticas na região ali do oeste de Amazônia. Alugamos a pista em 600 reais da campanha de Nova do Sul. Começamos e concluímos a segunda ponte do Paraguai. Começamos a terceira ponte do Paraguai. E tantas outras obras de infraestrutura para mais de 50 municípios. A gente está atrapalhando o sistema. Não tinha mais como roubar o nosso Brasil. As estatais passaram tudo. Mas eles tinham que arrumar a minha saída de lá. Se hoje eu sou esse mais amado do Brasil, esse divórcio não foi feito pelo povo. Foi feito por parte desse sistema que trabalhou 4 anos contra a minha pessoa. Não tinha semana que ele não era fustigado por uma firmeza judicial atrapalhando o nosso governo. Nós vencemos tudo isso. Vencemos a pandemia. Vencemos a guerra fora. O Brasil começou a entrar no rumo. E fiz uma coisa que ninguém nunca fez no Brasil. Nós teremos, ou reduzimos, a carga tributária de milhares de euros, entre eles os combustíveis, entre outros o fio de debate, entre outros a diminuição de 30% no IPI de mais de 4 mil produtos.
E daí você vai outros em cima de pet, de das pensões, dando amplos poderes. Alexandre Moraes escolheu seus alvos como escolheu o filho de Eduardo Bolsonaro. Isso já significa nos olhos passados da operação agora conhecida como Lava Toga. Eles tinham que vir escolher, porque eles achavam que agir dessa maneira e fariam em cada momento mudar de lado. Eu jamais estaria do lado deles. Preferi o lado mais difícil, o lado do povo brasileiro, porque isso lhe dá tranquilidade, lhe dá paz e autonomia e faz orgulhar daquilo que eu fiz nesse passado. E se vocês hoje estão aqui, como vocês concordam com o que eu estou falando. Passamos por momentos difíceis, cada vez mais, mas a ação do Rio de Janeiro. Que Deus, que Deus acertasse no país no dia 30 de dezembro. Algo ia acontecer. Eu não tinha esse pressentimento, mas sabia que seria aquilo. Foi um ato sim, como disse o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Rodrigues. Segundo ele, aquilo foi uma catástrofe, ou seja, o momento onde a população se rendeu. E aquilo jamais foi um golpe de Estado. E nós estamos vendo pessoas ainda sendo julgadas e condenadas como integrantes de um grupo armado que visava mudar o nosso Estado Democrático de Direito. E eu lamento por essas pessoas, mais de uma centena. Jovens mães, idosas, chefes de família. Hoje nós temos órfãos e mais vivos no Brasil. Essas comemorações do 8 de janeiro, nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Aqui no carro agora, está um deputado federal que eu relator da anistia na Comissão de Justiça na Câmara. Dizer a vocês que nós seremos vitoriosos lá. Nós daremos essa anistia, porque só assim nós podemos começar a sonhar com a pacificação do nosso país. No mais, quanto à minha legitimidade, eu tenho certeza que essas duas acusações são absurdas, sem razão, sem materialidade, será mais cedo ou mais tarde conseguir trabalho dentro do Congresso Nacional. Quem tem que escolher os assuntos chefes é o povo brasileiro e não o outro ministro que permanentemente esteja à frente do Superior Tribunal Superior Eleitoral. Dizer a vocês que nós temos aqui no Brasil, nós não podemos desistir do nosso Brasil. Nós temos, sim, já desistimos do gosto de uma boa alimentação, sem corrupção, e voltar a defesa do povo entre 19 e 22. Dizer a vocês que independência e agradecemos a participação sincera de algumas pessoas não chega de sair presente no carro conosco. Tenho certeza que as eleições de novembro e dezembro nos Estados Unidos, fazendo com que Trump volte ao poder, será um recado para os cearenses, para os ditadores e todo mundo, em especial para o nosso Brasil. Não existe situação melhor do que seria recebido por todos vocês. Dizer a vocês que isso faz que nós, políticos de hoje, sejamos diferentes do políticos que temos tido como rivais. Mostramos ao longo dos nossos 4 anos que nós